A pandemia da Covid-19 foi um evento marcante na história da humanidade. O primeiro surto do novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2, foi registrado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Inicialmente, muitos pensaram que se tratava de uma gripe comum, mas rapidamente se percebeu que era algo muito mais grave. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a Covid-19 como uma pandemia. Os primeiros casos no Brasil foram confirmados no final de fevereiro de 2020. A partir desse ponto, o vírus se espalhou rapidamente por todo o país, afetando milhões de pessoas e causando milhares de mortes. Para conter a disseminação do vírus, muitos países, incluindo o Brasil, adotaram medidas de lockdown. Essas medidas incluíram o fechamento de escolas, comércios e serviços não essenciais, além de restrições à circulação de pessoas. O objetivo era reduzir o contato social e assim diminuir a transmissão do vírus. O lockdown trouxe mudanças significativas para a vida de todos. As pessoas tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, à educação à distância e ao isolamento social. As rotinas diárias foram profundamente alteradas, causando estresse, ansiedade e desafios para a saúde mental de muitos. Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, os níveis de ansiedade e depressão aumentaram significativamente durante a pandemia. A economia também sofreu grandes impactos. Pequenos negócios fecharam suas portas, milhões de pessoas perderam seus empregos e a incerteza tomou conta de muitas famílias. O acesso a serviços de saúde ficou comprometido, com hospitais lotados e recursos limitados. Desde o início da pandemia, os profissionais de enfermagem se destacaram como verdadeiros heróis na linha de frente do combate ao vírus, enfrentando condições adversas, falta de equipamentos de proteção individual e jornadas exaustivas de trabalho. Esses profissionais nunca desistiram de cuidar e salvar vidas. A importância da enfermagem durante a pandemia foi imensurável. Enfermeiros e enfermeiras estiveram na linha de frente em hospitais, clínicas e centros de atendimento, fornecendo cuidados essenciais, monitorando pacientes, administrando medicamentos e oferecendo suporte emocional tanto aos doentes quanto às suas famílias. Eles desempenharam um papel crucial em todas as fases do cuidado, desde a triagem e diagnóstico até o tratamento intensivo e a recuperação dos pacientes. Além dos desafios físicos, os enfermeiros enfrentaram enormes desgastes emocionais. Ver a dor e o sofrimento dos pacientes, muitas vezes sem poder oferecer o conforto de um abraço ou uma palavra de carinho, devido às restrições de contato. Foi extremamente difícil. Muitos profissionais relataram sentimentos de impotência e tristeza, especialmente ao lidar com a perda dos pacientes. Infelizmente, essa dedicação teve um alto custo. Segundo dados do Conselho Internacional de Enfermagem, milhares de enfermeiros em todo o mundo perderam suas vidas devido à Covid-19. No Brasil, até o final de 2020, mais de 500 enfermeiros haviam morrido em decorrência do vírus, colocando o país como um dos mais afetados em termos de mortes de profissionais de enfermagem. No total, mais de 2.000 profissionais de saúde no Brasil perderam suas vidas devido à Covid-19, demonstrando o enorme impacto da pandemia no setor. Em meio a tantas dificuldades, também surgiram inúmeras iniciativas de apoio e solidariedade. Comunidades se mobilizaram para ajudar os mais vulneráveis com campanhas de doação de alimentos, produtos de higiene e até mesmo apoio emocional. A criatividade e a resiliência das pessoas foram fundamentais para enfrentar os desafios impostos pela pandemia. A pandemia da Covid-19 nos deixou muitas lições. Uma das mais importantes é a necessidade de valorizar e investir nos profissionais em saúde, especialmente na enfermagem. Garantir melhores condições de trabalho, proteção adequada e reconhecimento pelo papel crucial que desempenham. Os enfermeiros foram e continuam sendo peça fundamental na luta contra essa pandemia. É essencial reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que colocam suas vidas em risco para salvar de tantos outros. Eles nos mostram a verdadeira essência do cuidado, da compaixão e da coragem. A história da Covid-19 no Brasil e no mundo não pode ser contada sem destacar a bravura e o sacrifício desses profissionais.
Eles nos ensinaram o valor da resiliência e da empatia em tempos de crise, que possamos aprender com essa experiência e construir um futuro onde todos os profissionais de saúde sejam devidamente reconhecidos e valorizados. E para contar um pouco mais sobre a história da Covid na nossa região, eu trouxe a Érica, que é enfermeira e durante a pandemia era técnica em enfermagem. Érica, conta pra gente um pouco da sua história na enfermagem e dos seus primeiros dias na UTI. Bom, meu primeiro emprego foi na Covid-19, né? Eu entrei na UTI, eu entrei em torno da metade já que tinha estourado a pandemia. E assim, foi um misto de emoções, né? Porque primeiro emprego, UTI, você já fica meio assustada, porque assim, quando você pensa em UTI é um lugar que o paciente vai porque já está muito ruim. Então, UTI Covid, o que é que você pensa? Nossa, eu fiquei bastante assustada. Eu lembro do meu primeiro dia, eu tive na coordenação da enfermagem, eles conversaram comigo, o Cristiano, que na época era o coordenador da enfermagem no hospital, ele foi muito atencioso, conversou bastante comigo, me deu a opção, na época, se eu não me engano, foi a enfermaria da neurologia ou a enfermaria da ortopedia e a UTI Covid. E eu lembro que, assim, era muito difícil algum profissional, por medo, né, insegurança, acabar escolhendo a UTI. E eu, assim, por questão de conhecimento, que era uma oportunidade única, eu acabei optando pela UTI. Aí a gente desceu, eu lembro direitinho do enfermeiro que ia me acompanhar, ele estava esperando na porta, e assim, eu fiquei com medo, cara de bravo, né? Eu fiquei, opa, o que eu tô arrumando aqui? Aí eu comecei a ser orientada, algo novo, né? Muitos pacientes. Quando eu entrei, era a faixa etária mais idosa, né? Ainda não tinha começado a internar os pacientes mais novos. Então, assim, era uma coisa de outro mundo. Eu fiquei, assim, as primeiras semanas foi um desafio enorme para mim, porque é realmente um misto de medo, ansiedade, e você tá ali querendo mostrar o seu potencial, né? O que você aprendeu na faculdade, no curso. E como era assim uma coisa nova, você não sabia exatamente o que fazer, né? Você tinha teoria, mas até então ninguém tinha abordado esse assunto na sua teoria. Então era algo novo para todo mundo, né? E assim, foi uma sensação muito estranha, que com o tempo, sabe, foi me dando um gosto de trabalhar ainda mais na UTI. Todos os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia da Covid sentiram muito medo, isso é um fato. Sim. E a pandemia, quando surgiu, obviamente tinha muitas pessoas que trabalhavam há anos de profissão, e você iria ainda começar a ser introduzido no mercado de trabalho em saúde. Houve algum momento que você pensou em não entrar naquele momento, vendo tudo que acontecia no mundo, as mortes acontecendo? Você chegou a pensar isso? Pensei bastante. Quando eu vi, quem me falou na verdade foi minha tia, né? A minha tia Tati. Ela falou, Érica, você viu que o hospital tá precisando de funcionário, né? Técnico de enfermagem. Manda seu currículo. Ela já tinha até feito meu currículo e mandado para mim, manda para eles. Aí eu vou mandar. Aí entraram em contato comigo. E falaram, né? Pediram para mim ir lá, para dar entrada nos papéis e perguntaram se eu tinha interesse. Aí eu falei que eu tinha, mas até então eu não tinha cogitado ir para UTI, né? Eu tinha pensado assim, uma enfermaria, e quando surgiu a oportunidade de entrar, eu pensei, será que é isso? Porque você fica com medo, né? Imagina. Pegar uma coisa que você nunca ouviu falar, os seus familiares contrair essa doença, é uma coisa que foi passando na minha cabeça, pensando, igualzinho aqui em casa, eu tenho meus avós, o meu namorado tem 2 avós em casa,
Que todos faixa era faixa de toda risco. a faixa de risco no início, né? Então eu pensei assim, será que eu devo entrar? Aí por fim eu acabei entrando porque é uma oportunidade, né? A oportunidade de conhecimento que eu adquiri no Covid-19 foi enorme, foi bem satisfatório. Érica, quais cuidados que você tinha com a sua família quando você trabalhava no UTI para não trazer algo ruim para dentro da sua casa, não trazer o Covid para sua casa? Então, os cuidados já começavam no hospital, né? A gente tinha uma escalinha de banho todo dia final de plantão. A gente começava a escala de banho das 6 da tarde às 7 da noite, que eram os horários que a gente se dividia para tomar o banho. A gente era obrigado a tomar banho com a cloroxidina antigermante, lavar o cabelo, isso. E no mínimo 15 minutos de banho para cada um, né? Passar o digermante e samboar bem. E quando eu chegava em casa, a minha mãe arrumou um balde, um baldinho de água sanitária e cloro para mim deixar meu sapato de molho. Aí meu sapato ficava de molho na entrada da entrada de casa e eu ia direto pro banheiro. E assim, a minha roupa, assim que eu chegava, minha mãe já pegava e jogava na máquina. Sua família ficou muito preocupada? Com certeza. Foi por causa que, assim, quando eu cheguei em casa falando que muitos funcionários estavam apresentando sintomas, que estavam, né, contraindo a doença, todo mundo ficou com medo de eu ser uma das no meio, entendeu? Foi muitos funcionários que pegaram a Covid-19 e ficaram afastados 15 dias. Então, assim, se eu não me engano, era 12 a 15 dias, não lembro direitinho. Então, assim, quando eu chegava em quem falava, mãe, mais 2 pegaram a doença, ela ficava bastante preocupada. E minha mãe é bariátrica, né? Então, a imunidade dela é muito baixa. Então, para ela também pegar, eu ficava com muito medo de trazer alguma coisa. Na UTI Covid, o fluxo de mortes, infelizmente, era muito alto. Demais. Como foi para você ver a morte do seu primeiro paciente? Nossa, isso eu estava até relembrando esses dias. Foi uma coisa, assim, chocante, muito marcante. Eu estava dando o banho de leite, né, tranquila no meu paciente. Do nada, ele parou de me responder, a gente conversando. E do nada, ele parou de responder. E assim, como era a minha primeira, assim, eu não sabia, não tinha, né, essa maldade, reconhecer uma parada. Eu já fiquei meio assustada porque ele parou de responder, começou a ficar assim, parado. Aí eu chamei o enfermeiro, aí o enfermeiro na época já chegou batendo o olho nele assim, ele já começou a chamar os médicos, pegou o carrinho, puxou, e assim, sabe aquele congelamento que você dá, tipo assim, o que eu faço agora? Qual que é a minha função aqui? Aí eu dei a congelada, aí meu enfermeiro me chamou para essa óbita de novo. Ele foi e começou a falar, Érica, pega isso, Érica, me ajuda nisso aqui. O Juliano foi assim, um enfermeiro muito bom, um enfermeiro que me orientou bastante na época e até hoje ele me orienta bastante em algumas questões. E assim, foi um choque presenciar, porque até então eu tinha visto em televisão, assim, na faculdade, no curso, alguns momentos, né? Mas presencialmente nunca tinha visto nada igual. E assim, como era uma coisa nova para mim, isso é normal dar um congelamento ali na hora e ficar bem assustada. Mas depois que Hoje já tem o olhar clínico de olhar o paciente, ver que está parado e se tornar algo natural, né? Então, eu falo que o profissional que trabalha na UTI, na urgência, ele já tem esse olhar clínico, sabe? Esse olhar crítico de o paciente nem parou ainda, mas você chegar assim no plantão e falar, esse paciente não tá legal, esse paciente é um paciente que a gente vai ter que dar atenção durante o plantão, porque senão ele pode evoluir. É uma das habilidades que eu adquiri na Covid e estando na UTI esse tanto tempo que eu fiquei, né? A gente já chegava no plantão e já batia um olho em cada um e falava, esse daqui tá mais tranquilo. Não, mas esse daqui a gente tem que dar uma atenção redobrada, porque senão ele pode evoluir.
Eu lembro direitinho o médico conversando comigo e falando: Érica, todo dia que você chegar no seu plantão, você imagina uma bolinha em cima do leito do paciente, uma bolinha amarela, uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. O vermelho você fica mais de olho, né? E o amarela é um paciente que pode evoluir como não pode, e o verde é um paciente tranquilo que não vai te dar trabalho durante o plantão de jeito nenhum. E eu levo isso até hoje, desde o Covid. E nós passamos por ondas na Covid. O Covid ele foi como uma montanha-russa. Os casos subiam, caíam e subiam de novo. Foi onda vermelha, foi onda roxa. Lockdown, as coisas abrem, as coisas fecham. De novo. E nossa família em casa, e quem era profissional de saúde tinha que sair de casa porque não tínhamos outra opção a não ser enfrentar a Covid. Você, como Érica, não como uma profissional de enfermagem, você tinha esperança que a Covid ia chegar ao fim em algum momento, vendo esses altos e baixos, ou você achou que seria algo eterno? Olha, quando eu entrei no hospital, se eu não me engano, era na onda roxa. Eu não lembro se era roxa ou se era vermelha. Só que o fluxo era muito grande. Tinha dia que eu chegava assim, e a entrada que a gente passava para entrar no setor, era onde eles deixavam os óbitos. Então tinha dia que eu chegava e tinha 5, 6 pacientes que tinham falecido. E eu, assim, uma coisa... Por dia. Era uma coisa, assim, muito assustadora. Então, a esperança disso a passar era muito pouca em questão, assim, de ver esse índice tão alto de óbitos, né? Aí começou, os idosos começaram a passar e começaram a chegar os pacientes mais novos, pacientes da minha idade, por exemplo. Aí eu comecei a sentir assim, gente, o que vai acontecer? O que vai ser da população, né? Aí começou os pacientes mais novos passarem também, voltaram os idosos e, por fim, começou a diminuir os índices e a gente começou a ver só as recuperações. Então aí a esperança foi aumentando até que o dia chegou. E a sensação de receber a primeira dose de vacina? Nossa. Que veio trazendo aquela esperança de que tudo ia mudar para melhor? Nossa, foi osso. Por quê? Porque tinha muita fake news, muita notícia, né, falando sobre a vacina. E quando você entra no hospital, você tem que ter o seu cartão de vacina completo. E saiu a vacina da Covid. Como é que você tem um cartão de vacina completo sem a vacina do Covid, uma doença que você está enfrentando ali na hora? Então, assim, muito funcionário, não foi obrigatório tomar, óbvio, mas muitos funcionários não quiseram tomar e outros quiseram. Eu tomei, né? Eu fiquei assim, já tô aqui mesmo, né? Já tô na chuva, por que não molhar, né? Fui, tomei. O braço, aquelas reações típicas de vacina. O braço doer, ficar quente, né, na região onde você tomou a dose. Dor de cabeça, febre. Mas assim, a sensação, quando começou o primeiro febre assim minha, pronto. É agora, gente, o que eu vou arrumar? Será que é normal, se não é? Porque até então ninguém tinha, né, passado por isso. E é uma vacina muito recente, né? Então... As pessoas têm aquele preconceito da vacina porque essa vacina do Covid saiu muito rápido. Mas quando uma doença que ela não está em um local só, que ela está destruindo o mundo inteiro, não só a saúde, mas o sistema econômico, porque estava tudo paralisado, fechado, os laboratórios que fazem pesquisas de imunobiológicos, todos se fecharam para as outras coisas e direcionaram a atenção para a vacina da Covid. De fato, a vacina da Covid ficou pronta muito rápido, mas a gente para pensar o que a gente tem de tecnologia hoje. Quando teve a revolta da vacina, o povo não quis tomar vacina há muito tempo atrás, como que você compara aquela tecnologia com a de hoje? Porque, pensa, a evolução que a gente tem, as vacinas vão ficar prontas mais rápido e as pessoas têm que entender isso.
né? Porque a vacina ficou pronta rápido, que ela não tem qualidade e não demonstrou bons resultados. A gente vê hoje o quão bom ela foi porque diminuíram-se os casos quando a vacina começou a circular. Quais mudanças positivas você observou que a pandemia trouxe para os profissionais de saúde? Coisas que não tinham antes da pandemia e começaram a ser feitas pós-pandemia, que eles viram que teve melhoria e ficou. Uma coisa que a gente pode citar é a valorização da enfermagem, né? A valorização da profissão, que antes a gente não era tão bem reconhecido, né? E durante a pandemia e agora após, a gente está tendo um reconhecimento maior. Tanto é que voltou a se falar sobre o piso salarial, que hoje é cumprido, né? Foi, assim, eu acho que mais de 30 anos, né? Com essa luta. E hoje a gente conseguiu, eu acho, assim, uma questão muito importante para a gente. E outra questão também que eu posso citar é a questão de gestão de crise, né? Que a gente conseguiu trabalhar tanto nosso lado emocional, né? Profissional. Não é uma coisa assim fácil de lidar, né? Não foi uma coisa fácil de lidar, mas conseguimos trabalhar sem envolver tanto o emocional. A gente conseguia trabalhar bem esse lado nosso. E conseguimos até hoje, né? E o nosso episódio vai chegando ao fim e eu quero agradecer a Érica por ter disposto do tempo dela de mostrar essa história tão bonita. Para quem não sabe, a Érica, além de ser enfermeira, é uma amiga minha de longa data. Nós fizemos o ensino médio juntos e o curso técnico também. E desde sempre eu acreditava, Érica, no seu potencial tão grande como enfermeira de ter enfrentado essa batalha da Covid. O que define a palavra do episódio de hoje é gratidão, porque a gente fica muito feliz de ver os nossos amigos atuando tão bem como profissionais de saúde. Nosso episódio dos Sons de Cura vai ficando por aqui. Espero vocês até a próxima.